Nós já temos alguns vídeos aqui no canal falando sobre projeto de fábrica e falando sobre layout. Hoje, de maneira específica, eu vou estar apresentando para vocês uma ferramenta que é amplamente conhecida e difundida na literatura, especialmente para o que nós conhecemos como layout em linha ou layout por produto, que é o balanceamento de linha. Para conhecer as etapas da aplicação dessa ferramenta e como analisar seus resultados, fica ligadinho nesse vídeo e não perde nenhuma informação. Roda a vinheta. No nosso último vídeo sobre layout aqui no canal, nós conhecemos os 4 principais tipos de layout ou de arranjo físico que podem existir, tanto nas operações de manufatura quanto se tratando de serviços. Hoje nós vamos estar tratando de uma ferramenta específica para o layout em linha ou layout por produto. Esse tipo de layout leva essas duas nomenclaturas, uma vez que ele é caracterizado na maioria das vezes pelas linhas de produção, nos processos que são organizados em sequência e dependentes um do outro, e que as etapas desse processo produtivo são organizadas de acordo às necessidades do produto, ou seja, as etapas de transformação, de verificação, etapas de processamento e espera são organizadas de acordo às características que aquele produto vai estar adquirindo. Também nós já comentamos e nós já compreendemos que o layout por produto ou layout em linha, ele pode ser tanto completamente manual, pode ser semi-automatizado e pode ser completamente automatizado. Quanto mais automatizado for esse processo produtivo, menos o balanceamento de linha é aplicável. Várias vezes eu já fui procurado por alunos que, depois de verem o balanceamento de linha em sala de aula, não conseguiram aplicar nos seus ambientes de estágio ou nos seus ambientes de trabalho. E aí, quando a gente ia ver, o processo que estava sendo estudado, ele era completamente ou quase que completamente automatizado. O balanceamento de linha só funciona unicamente se nós tivermos a intervenção humana em boa parte ou em todas as etapas do processo produtivo, uma vez que ele consiste em dividir tarefas nas estações de trabalho. Para processos de produção quase que completamente ou totalmente automatizados, ferramentas como o VGraph são mais indicadas para o estudo da eficiência desse processo, também o OE podendo ser um complemento aí para o estudo desses vazamentos de capacidade. Mas sem mais delongas, como eu já falei, o balanceamento de linha consiste na atribuição de tarefas no que nós chamamos de centros de trabalho. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter para um balanceamento de linha é um bom mapeamento do processo produtivo. A primeira etapa é justamente essa, de dividir esse processo produtivo em etapas e definir as dependências dessas etapas. Ou seja, a etapa B precisa da etapa A etapa E precisa que a etapa D e a etapa C estejam completas, e assim sucessivamente. E geralmente eu faço isso desenhando um pequeno gráfico, conhecer as relações de interdependências entre cada etapa. Além disso, eu preciso ter o tempo padrão de cada atividade, de cada processo, do A, do B, do C e do D. Luiz, como eu posso ter esses tempos? Bom, você pode utilizar ferramentas de estudo de tempo, como a amostragem ou como a própria cronoanálise, aquilo que for melhor e mais viável para você aplicar na sua situação. Se for o caso de você já ter tempos padronizados para aquela tarefa em um quadro de tempos sintéticos, também não tem problema nenhum. Ficou um pouco confuso? Tempos sintéticos, cronoanálise, amostragem? Fica ligado no canal que a gente vai falar bastante ainda de estudo de tempo. Depois de ter esses tempos padrão, nós precisamos conhecer a nossa demanda e a nossa disponibilidade de carga de trabalho. Ou seja, eu preciso saber quantas unidades, quantos quilos, toneladas, quanto precisa ser feito e em qual regime de tempo isso precisa acontecer. Para quê? Para mim encontrar um tempo que vai ser fundamental para nós, que é o tempo de ciclo. Esse tempo de ciclo, ele funciona da mesma forma que o takt time funciona no mapeamento do fluxo de valor. Ele é o tempo das saídas, ou seja, a cada 1,5 minutos sai um produto novo daquela linha ou daquele processo de produção. Depois de ter o tempo de ciclo, nós vamos descobrir quantos postos de trabalho ou quantas estações laborais nós vamos precisar ter no mínimo. Para isso nós vamos dividir o tempo total de todas as operações, ou seja, a soma dos tempos individuais que já foram calculados,
pelo tempo de ciclo. Esse valor geralmente nós arredondamos para cima se ele dá quebrado, porque eu não tenho 3,5 ou 2,3 postos de trabalho, ou eu tenho 3, ou eu tenho 2, ou eu tenho 4 postos, 4 estações de trabalho. Esse valor ele serve para nós termos um norte de quantas estações teoricamente o meu processo precisa ter. E aí o que é que eu faço? Depois disso eu vou associar as tarefas para os postos de trabalho, somando os tempos individuais, de forma que a soma dos tempos das tarefas dentro de uma estação de trabalho não ultrapasse meu tempo de ciclo. Ficou um pouco confuso? Bom, pois agora nós vamos para a tela do computador mostrar para você de uma maneira bem didática como realizar um balanceamento de linha. Se você quiser exercitar essa mesma atividade, é só você acessar esse código que está aparecendo aqui do lado, que a gente preparou esse mesmo material para você poder realizar aí da sua casa, aí da sua estação de estudo. Pronto, gente, esse é o material que eu disponibilizei para vocês, tá certo? Aqui de balanceamento de linha. Então, vou utilizar aqui uma forma um pouco lúdica, tá bom? Pra gente resolver nossa questão. E para fazer o balanceamento de linha, a gente não tem bicho de 7 cabeças, tá ok? Nesse exemplo aqui para vocês, eu coloco 2 cenários, um que eu vou apresentar aqui e outro para vocês fazerem, tá bom? Esse mesmo arquivo ele tá disponível aí nesse código que vai aparecer na tela agora, tá bom? 1, 2, 3 para você salvar, olha aí. E aí você tem acesso. Esse material ele tá em PowerPoint, tá? Porque eu utilizo de maneira mais didática na sala de aula, né? Até para a gente entender melhor os itens, tá ok? Então, o que é que nós temos? A primeira coisa que nós temos é um processo produtivo, composto de etapa que eu nomeei de etapa A até etapa M. A gente vê que é um processo não tão linear e que ele tem 2 saídas, né? Ele tem uma saída J e ele também tem uma saída M. A gente pode pressupor aqui que a gente tem uma saída M como produto final e talvez aqui a saída J seja um subproduto que também seja negociado, que também seja aí utilizado, tá, ok? E aí nós temos, além desse desenho do processo produtivo, os tempos de cada etapa individual e as necessidades de precedência representados tanto aqui na minha tabela quanto no meu gráfico. Que tarefa precisa estar executada para que outra aconteça? Por exemplo, aqui a tarefa K, ela precisa da tarefa H e da tarefa I realizadas para que ela aconteça. Então, entendendo isso, vamos ver aqui o nosso cenário. Nós temos 2 cenários para fazer um balanceamento. Temos um primeiro cenário que nós temos 6 horas por dia de trabalho e 65 dias para fazer 4.000 unidades desse produto X. E nós temos um cenário 2 em que eu trabalho 8 horas por dia durante 88 dias para fazer 8.000 unidades. Então vou estar resolvendo para vocês aqui o cenário 1, depois vocês tentam fazer o cenário 2 e conferem a resposta aí mesmo no material que eu disponibilizei para vocês, tá bem? Então vamos lá. Acompanhe aqui a minha resolução. No meu cenário 1, que é esse que eu estou trabalhando, eu tenho disponível 23.400 minutos. Quando eu faço as devidas multiplicações, né, 6 horas por dia durante 65 dias, eu tenho 23.400 minutos. E aí eu preciso do meu check time ou do meu tempo de ciclo, ou seja, de quanto em quanto tempo precisa sair um produto dessa minha linha de produção. E aí o que é que eu faço? Eu vou dividir a minha quantidade de tempo pela minha quantidade de unidades, ou seja, que eu vou ter aí 5,85 minutos, e eu aproximei aqui para 6 minutos na nossa questão, tá ok? E aí depois disso, depois de saber o check time ou o tempo de ciclo, eu faço o cálculo do número dos postos de trabalho, ou o número mínimo dos postos de trabalho, porque essa é uma quantidade mínima de postos de trabalho necessários. Só lembrando que eu deixei anotado aqui num cantinho nesse primeiro slide, é que o balanceamento de linha, nesse caso aqui é um layout em linha ou um processo celular, isso aqui pode ser uma célula de produção, e as atividades precisam de intervenção humana, ou seja, o ser humano precisa executar essas atividades, até porque o balanceamento consiste na distribuição das atividades para as pessoas que estão inseridas nesse processo produtivo.
Voltando aqui, check time de 6 minutos e número de postos de trabalho, ou seja, o número mínimo de postos de trabalho que eu preciso, eu utilizo a soma total dos tempos individuais, ou seja, da tarefa A até a tarefa M, eu tinha um tempo de cada um, a soma deles deu 24, e eu dividi por 6, que é o meu tempo de ciclo, check time, que deu 4 postos de trabalho. Então, no mínimo, eu tenho 4 pessoas trabalhando. E aqui o bonequinho do Homem de Ferro eu utilizei para representar esses postos de trabalho. Posto de trabalho 1, 2, 3 e 4. E aí, como é que eu distribuo as tarefas entre os postos de trabalho? Eu vou agregando tarefas até o ponto que eu não ultrapasse o check time, mas também respeitando as precedências. Ou seja, eu não posso colocar uma tarefa H e a tarefa K para uma pessoa sem que a tarefa I esteja pronta. Então devo sempre estar respeitando tanto o check time quanto as precedências do meu processo produtivo. Então vamos lá, eu tive 4 postos de trabalho e aí, para não ultrapassar o valor 6, o primeiro posto de trabalho ficou com as atividades A, B e E. Por que não ficou com A, B e C? Porque se eu colocasse a tarefa C para o posto de trabalho 1, para o P1, eu ultrapassaria o check time, que é o tempo que uma pessoa pode ter de tarefa, por isso ele ficou com A, B e E. Mas por que ele ficou com a E? Porque a E, a única precedência dela é a tarefa B. Ela não tem como precedência a tarefa D ou a tarefa C. Então, a tarefa B estando executada, a tarefa E pode ser executada. E assim eu fui fazendo a distribuição. Para o segundo posto de trabalho, eu consegui colocar as tarefas C, D e F. Para o terceiro posto de trabalho, eu consegui colocar as tarefas G, H e I. E no último posto de trabalho ficaram as tarefas J, K, L e M, sendo que não ficou nenhuma folga, ou seja, nenhum tempo disponível, que é que nós chamamos de folga. Ou seja, se, por exemplo, no posto de trabalho tivesse ficado 5,5 minutos ou 4 minutos, eu teria um tempo de folga. Sobre folga, nós precisamos entender que, se a determinação desses tempos individuais aqui, das tarefas, foi feito com cronoanálise, incorporando 15% de folga, ou seja, incorporando já o tempo dele ir ao banheiro, a perda de ritmo de trabalho, o tempo do funcionário beber uma água, isso e etc. Se esse 1 minuto e meio aqui da tarefa A já incorpora essa perda de tempo, já tem essa folga, o meu balanceamento de linha não precisa ter folga nas estações de trabalho. Mas se esse 1,5 para a tarefa A é o tempo exato da execução dessa tarefa, é interessante que o balanceamento de linha tenha no mínimo 15% de folga, né? E o que nesse caso aqui não acontece, o que não é saudável. Nesse caso aqui, esses tempos sendo exatamente os tempos das execuções dos trabalhos, esse seria um balanceamento comprometido, pois se as pessoas perderem ritmo durante o dia, elas não vão estar conseguindo executar as tarefas dentro dos tempos individuais de cada unidade, desobedecendo assim o check time, e aí ao final dos 65 dias eu não teria as 4.000 unidades que foram demandadas. Mas sobre incorporação de tempo de folga e os procedimentos matemáticos para isso, a gente vai conversar ainda bem detalhado na aula de estudo de tempos e de cronoanálise. Com relação ao cenário 2, que é esse aqui de 8 horas por dia, trabalhando 88 dias, mais para fornecer o dobro agora, né? Para fornecer 8.000 unidades, eu deixo para você fazer aí o cálculo desse tempo total em minutos. Na sequência você calcula o check time, depois você calcula os postos de trabalho, que é quando você vai dividir os tempos totais das tarefas, que continua sendo 24, pelo valor agora do check time. Aí você vai ter a quantidade de postos de trabalho mínimos e você vai distribuir as tarefas respeitando as precedências e sem ultrapassar o valor do check time. Utilizando aqui esses bonequinhos e essa forma de separar as tarefas aqui no PowerPoint vai te ajudar bastante a resolver esse problema. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, que a gente tira sua dúvida aqui sobre esse balanceamento de linha. E aí pessoal, gostaram?
bastante atenção com relação às folgas do balanceamento, né? Assim como nós comentamos, uma estação de trabalho, para ter 0 de folga, eu preciso já ter assimilado as possíveis tolerâncias lá no cálculo dos tempos individuais de cada tarefa. Se a minha tarefa A ela tem duração de 2 minutos e meio, eu já tenho que ter incorporado todas as tolerâncias de tempo naquele tempo de 2 minutos e meio. Se essas tolerâncias tiverem sido incorporadas, o ideal é que o tempo de folga entre as estações de trabalho, ou que o tempo de folga das estações de trabalho seja 0. Caso essas tolerâncias não tenham sido incorporadas, o ideal é que cada estação de trabalho tenha uma folga entre 10% e 15%, ou seja, deixando a eficiência do balanceamento aí em torno de 80%, para mim poder considerar o tempo que o funcionário perde ritmo, perde velocidade, perde concentração, o tempo que ele precisa ir para o banheiro, o tempo que ele precisa beber água e etc. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente ainda volta aqui também falando de VGraph para linhas completamente ou quase que completamente automatizadas. Só lembrando que essa ferramenta de balanceamento de linha, ela também é muito aplicável para células de produção. Então, muitas das vezes você vai poder aplicar sim balanceamento de linha para situações em que o layout é layout celular. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de comentar, não deixe de deixar o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho que ajuda muito a gente. Toda terça e quinta tem vídeo novo de conteúdo e no sábado sempre um vídeo extra sobre desenvolvimento pessoal, carreira ou outro tema relevante. Se você quer conversar sobre layout, sobre essas ferramentas ou outros temas que nós tratamos aqui no Produzindo, aí no seu evento, fazendo um workshop, fazendo um treinamento ou também na sua empresa, você pode entrar em contato conosco por meio das nossas redes sociais ou por meio do nosso e-mail, que o Produzindo vai até você aí fazer uma boa parceria. Então é isso, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo, e só lembrando que a gente sempre se encontra aqui no Produzindo.